Olá, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos para a nossa live de hoje e estou esperando agora vocês serem informados que a gente vai começar aqui. E a live de hoje, gente, no momento que a gente está vivendo, né? É para a gente pensar, né? Tanta coisa acontecendo, não só no Brasil a gente está vivendo esses momentos inacreditáveis, mas no mundo também. O mundo está num momento muito difícil. Eu acho que todo mundo que tem uma consciência tem que estar tentando se sintonizar no melhor, né? No que seja mais íntegro, no que seja mais com valores humanos e éticos. Eu acho que a gente está num momento de oração, seja qual for a fé. E eu estou pensando aqui que nesse meu tema de hoje, que é sobre a depressão, eu acho que é um tema que está muito presente na vida das pessoas, né? De uma maneira geral. Porque quem é que não fica, às vezes, se sentindo assim, meio peixe fora d'água, carta fora do baralho, sem vontade de fazer as coisas, né? Assim, sabe, acabrunhada mesmo, né? Uma palavra difícil essa, mas antiga, mas que diz muita coisa. E aí eu me pergunto, né? Quantas de nós não passaram por um momento que a gente poderia dizer que era depressão? E será que era depressão? Era tristeza? Era melancolia? Era o quê? A gente costuma dizer assim, tá estressado, tô estressada. Mas estresse, até que ponto o estresse vira uma depressão? Até que ponto a depressão é uma coisa passageira ou não? Ela é uma depressão, ela é uma tristeza? E para conversar sobre isso, eu convidei a doutora Hebe de Moura, porque ela é psiquiatra, trabalha com depressão focada em mulheres já há quase 30 anos, escreveu 2 livros, né? As 3 Faces da Mulher e a Inteligência Feminina. E eu acho que ela tem uma experiência grande no assunto que pode aqui levar a gente nesse momento de tanta atenção, a gente refletir sobre a nossa saúde mental, nada melhor do que isso. Estou vendo que várias pessoas já entraram aqui, agradeço a todos que estão aqui e vou chamar então agora a doutora Hebe. Doutora Hebe está aqui. Nossa, a internet fique super bem. Estou esperando ela entrar para ela nos contar como é que a gente pode perceber os primeiros sinais, né, da depressão. Quando é que é só uma tristeza, quando é que é uma depressão. Doutora Hebe, tudo bem? Tudo bem, obrigada por me convidar. É um prazer estar aqui com você. Olá, vou te chamar de Hebe, tá, doutora? Claro, por favor. Aliás, quando eu falo Hebe, me lembro da Hebe Camargo, que era uma pessoa adorável. Todo mundo era uma querida. Uma querida, fui entrevistada por ela. A Hebe era muito carinhosa comigo, tenho gratas lembranças da Hebe Camargo. Bom, eu fui no programa dela também como psiquiatra, para você ter ideia. Muitos anos atrás. Olha que máximo, Hebe. Agora, Hebe, me diz uma coisa. Você que tem tratado dessa questão da depressão, focada em mulheres, né? A mulher é mais suscetível à depressão do que o homem? Eu acredito que ela expressa melhor os seus sentimentos do que o homem, né? Então, na medida em que ela expressa, fica mais fácil da gente diagnosticar e tratar. Quando uma pessoa não fala dos seus sentimentos, ela pode estar guardando uma depressão e não expressar isso. Por isso que homens, você sabe que, historicamente, mulheres fazem mais tentativas de suicídio, mas homens cometem mais suicídios bem-sucedidos. Nossa, mas isso é um dado impressionante, né? Quer dizer, a mulher tenta mais, mas não faz. E o homem tenta menos, mas quando faz. É para valer. Porque provavelmente ela pede o pedido de ajuda, né? A tentativa dela é um pedido de ajuda. A dele já não é mais um pedido de ajuda, já é um encerramento de conta, né? Eu fico imaginando, sabe, Hebe, que uma vez eu li aquele livro Os Homens São de Marte e as Mulheres São de Vênus, que diz que a mulher, ela gosta de falar, né? O livro fala sobre isso, e o homem gosta de se trancar na caverna, resolver seus problemas e sair deles com eles prontos. Isso seria, assim, vamos dizer assim, a gente pode fazer um paralelo desse livro com esse dado que você deu aí? Sim, porque a mulher fala do que está sentindo, ela reclama, ela manifesta o mal-estar. E o homem guarda o mal-estar e não manifesta. Tem um livro que eu gosto muito, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Uhum. Não,
da vulnerabilidade, né? Acho que é isso mesmo. Porque, a coragem de não agradar e a coragem de ser imperfeito. A coragem de ser imperfeito, que é um livro que fala muito sobre essa questão da vulnerabilidade, da pessoa mostrar que não está bem. O homem tem mais dificuldade de mostrar que não está bem porque ele precisa ser forte, precisa dar conta. A mulher não, a mulher tem o direito, ela se dá esse direito. E quando não dá, é pior também, viu? É pior por quê? Porque ela fica guardando e isso aparece em outros sintomas? É muito triste, porque o que acontece é o seguinte, eu recebo pessoas que chegam no meu consultório de psiquiatria, por exemplo, e dizem o seguinte, doutora, faz 6 meses que eu estou deprimida, faz 10 meses que eu estou deprimida, mas eu estava tentando sozinha. Aí eu fico com tanta raiva, porque eu digo assim, meu Deus, pelo menos ganhou um prêmio em dinheiro, uma medalha. Gente, não ganha nada, só perde, perde, perde. Porque se você não sabe uma coisa, alguém tem que dizer o que você não sabe. Então, se você não consegue, é porque você não tem os recursos. Você precisa procurar que alguém te dê esses recursos. Que seja uma psicóloga, que seja um psiquiatra, que seja uma pessoa mais experiente, que possa te orientar. Porque senão é um sofrimento atroz desnecessário. Pois é, mas aí é que eu queria te colocar aqui, Hebe. Quando é que a pessoa vai entender, não, isso é depressão? Porque eu acho que as pessoas, às vezes, na maneira geral, elas podem tentar mascarar a vida do que está acontecendo. Não, eu não estou em depressão, eu não sou uma pessoa deprimida. Não, isso não acontece comigo, eu sou uma pessoa para cima. Entendeu? Eu acho que é uma coisa da conscientização que eu acho que é difícil muitas vezes você entender. Isso é depressão. Eu tenho uma máxima que eu digo o seguinte, tem uma linha que divide quem precisa de remédio de quem não precisa de remédio. Porque eu acho que é difícil, definição em psiquiatria é muito vaga. Você foi em 10 psiquiatras, 10 vão te dar definições diferentes. E assim, o que define depressão? Um número X de sintomas por um número X de tempo. Eu digo o seguinte, tem uma linha. Passou dessa linha, eu recomendo remédio. Não passou dessa linha, eu recomendo terapia. Que linha é essa? Os sintomas que eu tenho estão atrapalhando a minha vida. Essa é a linha. Para mim é a linha. Então, assim, você tem 10 sintomas. Por causa desses 10 sintomas, você não está mais produtiva, o seu relacionamento está indo para o brejo, o seu casamento não é mais o mesmo, os seus filhos estão largados, está atrapalhando a sua vida. Agora, você tem um sintoma, choro fácil, e você é uma autoexecutiva de uma empresa multinacional. Acabou sua vida! Não interessa se é um sintoma, se são 10. Então, a grande questão é, se os sintomas atrapalham o suficiente a sua vida, está na hora de procurar ajuda. E essa questão de remédio, né? Que tem muita gente que diz, eu não vou tomar remédio, eu vou ficar dependente, ou então eu vou ficar boba o resto do dia, isso vai me deixar fora do ar. Isso aí é mito ou é realidade? É mito, porque o que acontece é o seguinte, normalmente, existem 2 tipos mais comuns, mais importantes, digamos assim, de depressão. Quando eu era menina, quando eu me formei há 38 anos atrás, que eu sou psiquiatra há 38 anos, pra você ter ideia, quando eu era menina, a psiquiatra só atendia 2 coisas, maluco e nervoso, certo? Eu tinha o maluco e o nervoso. Então, o maluco, a gente trata com 3 remédios. Então, quando é uma depressão de maluco, é uma depressão do transtorno afetivo bipolar, é uma coisa mais grave, a gente precisa de 2 ou 3 remédios, tá certo? Quando é uma depressão da vida, de circunstâncias, que acontece, até posso falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é legal, que acontece por causa das circunstâncias da vida, a gente dá um remédio que chama antidepressivo. E hoje em dia, ser psiquiatra é a coisa mais fácil do mundo, eu recomendo. Porque é muito prático, só dá um remédio, só antidepressivo para todo mundo. Eu dou antidepressivo para quase todo mundo. E aí, assim... Mas vem cá, desculpe, Hebe, por quê? Porque o antidepressivo faz efeito linearmente em todo mundo? Não, porque o antidepressivo trata a maioria das coisas que todo mundo está tendo. Ansiedade, depressão, pânico, fobia, essas coisas todas, o antidepressivo normalmente é muito bom e ele não costuma causar dependência. Medicina não é uma ciência exata, eu não posso dizer que ele não causa dependência, mas não é a regra de jeito nenhum. Pode ser que tenha uma exceção, mas não acontece. Então, é um remédio seguro, bom de tomar,
E aí você diz assim, ah, eu não quero ficar abobada. Se ficou abobada, o nome disso é efeito colateral, tem que trocar o antidepressivo. Tem uma dúzia de antidepressivos, no mínimo, no mercado, todos muito bons, e cada pessoa reage diferente a cada remédio. Aí a pessoa diz assim, ah, o antidepressivo tal não vou tomar porque minha tia tomou, não se deu bem. E eu digo para você, para sua tia é uma porcaria, mas para minha vizinha ele é maravilhoso. Certo. Cada pessoa reage diferente. Então, é um remédio muito mais seguro do que as pessoas imaginam, com muito menos dificuldade de tirar depois. E como é que tira? Com terapia. Ah, tira com terapia. Eu pensei que a pessoa desmamava. Então, desmama, mas para ela desmamar e conseguir continuar sem, ela precisa ter feito terapia. Porque eu tenho uma impressão, não é um estudo científico, eu já vi, alguns pesquisadores estão trabalhando nessa linha, mas eu não sou cientista, eu sou prática. Eu gosto de resolver as coisas na praticidade. Então, na minha experiência, eu tenho visto o seguinte, imagine que Maria tem uma dificuldade e ela então se abate. Tem uma dificuldade, se abate. Aí, a duras penas, ela se refaz e melhora. Que bom, ótimo. Daqui 10 minutos ela tem uma decepção, se abate. Aí ela tem um problema no emprego, se abate. O que acontece? O cérebro da pessoa, ele tem que combinar o que você sente com o que você expressa. Então, quem faz você ficar abatida é aquilo que fez você ficar abatida e a reação química do seu cérebro. Aí, se toda vez que a Maria fica abatida, ela tem uma alteração do cérebro, depois de 10, 15 anos ficando abatida, toda vez que ela tem um problema, você percebe que o cérebro vai acabar acostumando a produzir aquela química. Entendi. Então, isso é que causa depressão. E aí, depois de 15 anos, que toda hora a pessoa tem um problema, se abate, chega uma hora que ela se abate com problema ou sem problema, porque a química do cérebro já está alterada. Nessa hora é que o remédio é muito importante, porque aí, nessa hora, ele força a química para voltar ao normal. E o que a pessoa precisa aprender? A não ficar abatida cada vez que tem um problema, porque senão, quando eu tirar o remédio, depois de 6 meses, vai voltar tudo para trás. Quer dizer que quanto mais tempo você demora a tomar remédio, mais o seu cérebro está viciado, entre aspas, viciado em deprimir você? É o que eu tenho observado. E isso vale não só para depressão, vale para ansiedade também, vale para pânico. Imagine uma pessoa que todo dia sofre uma agressão no trabalho. Todo dia ela é ofendida, é humilhada, é agredida. Ela já vai para o trabalho apavorada. Chega uma hora que ela está em casa, a química, um neurônio vira para o outro e diz assim, gente, hein, daqui a pouco vai ter problema, mas vamos liberar logo. E isso ela tem uma crise de pânico. Entendi. Que coisa incrível como o cérebro da gente pode pregar essas situações, né? Veja, pessoalmente. isso que eu estou falando não é uma coisa científica, não é um estudo científico. Mas, gente, 38 anos, mais de 20 mil pessoas, 30 mil, eu acho que eu já atendi. É fruto da sua observação clínica, fora. né? É fruto da sua observação clínica, né? Da sua terapia. Agora, Hebe, me diz uma coisa. Quando a gente fala assim, mas esse meu cérebro está funcionando desta forma, não é difícil, às vezes, a pessoa perceber isso? Por isso que as pessoas demoram tanto a procurar? Aí, o problema tudo é uma questão de cooperação. O meu tema básico hoje é trabalhar com cooperação. Cooperação consigo mesmo, com o outro e com a vida. Quando você coopera com você, você se escuta. Aí você se escuta vendo, puxa, eu não sou a mesma. Uma das coisas que eu adoro quando as minhas pacientes dizem doutora, eu voltei a ser eu. Porque ela estava vendo que ela não era mais eu. Ela estava outra pessoa. Então, quando você tem esse nível de cooperação consigo mesmo, quando você se escuta, você percebe. Não tem jeito, você percebe. Agora, tem pessoas que não se escutam. Uma das coisas que eu vejo que burnout é uma falta de escutar da própria pessoa, escutar a si mesma de que ela não está aguentando. Se dá ela um não limite, escuta que né? ela não está aguentando e vai. Exatamente, ela vai. A tendência de todas as mulheres hoje em dia é não dar limites, né?
E não se dar um limite. Exatamente. Hoje eu não estou aguentando fazer nada, hoje eu vou ficar em casa, hoje eu quero cuidar de mim. Você sabe que eu aderi a uma coisa para mim, sabe, Hebe? É o seguinte, sexta-feira é um dia que eu trabalho mais para mim, quer dizer, eu quero ter um dia leve na sexta-feira. Já me dou esse luxo, considero um luxo. Mas é mesmo, é um dia que eu procuro ver minhas amigas, ficar com alguém da família, fazer uma coisa mais leve durante o dia, porque eu acho que esse dia tinha que ser um dia mais leve. Você acha que a gente se dar assim, fazer assim algumas concessões, facilita nessa, vamos dizer assim, nessa dose de generosidade conosco? Com certeza, você precisa não só. Eu penso assim: se você tem uma amiga, você trata ela com carinho. Se você tem uma amiga, você não xinga ela quando ela faz coisa errada. Se você tem uma amiga, você proporciona a ela o melhor que você pode. Por que com você mesma tem que ser diferente? Por que você tem que xingar quando você erra? Por que você tem que se punir em vez de se apoiar? Essa é uma lógica muito perversa, né? As Muito. pessoas dizem: não, fulano fez errado, ele merece. Mas espera aí, se ele errou, ele não merece. Ele precisa ser orientado. Ele não merece ser punido, ele precisa ser orientado. Mas existe uma crueldade intrínseca no ser humano, né, de condenar sempre o outro, né? Infelizmente, né, Hebe? Agora você Você estava sabe falando. que isso está muito ligado, você sabe que está muito ligado à vitimização, né? Eu estou fazendo um trabalho agora sobre essa questão da vitimização, estou preparando um e-book sobre vitimização. Uhum. A pessoa se coloca no papel de vítima e começa a jogar a culpa no outro. E aí ela começa a odiar aquele que é o responsável por todo o seu mal. Gente, você sabe que eu tenho horror a esse negócio de vitimização, né? Sempre tive. Inclusive, eu sempre acho que ninguém é culpado, mas todo mundo é responsável pela sua vida. E eu acho que é bem diferente de você culpar do que você responsabilizar. Mas acho que as pessoas confundem muito isso mesmo. É mais fácil, né? Jogar a culpa no outro, dizer que não tem nada a ver com ele, que a culpa, o mundo é cruel. Eu uso até essa expressão, o mundo é cruel e você, então, não tem nenhuma ação sobre esse mundo, né? Exatamente, até porque uma coisa é a responsabilidade do outro ter causado um mal a você. Ok, ninguém está discutindo claro. isso. Você é vítima. Você pode ser vítima, eu posso te ofender e você vai ser vítima da minha ofensa. Agora, outra coisa é você se colocar na posição de vítima, se colocando numa posição de coitadinha e de não posso fazer nada porque o outro é que é o responsável. Só que se eu jogo a culpa no outro, se eu jogo a responsabilidade no outro, a habilidade de responder no outro, o que eu estou jogando é o meu poder. Então, a vitimização desempodera as pessoas. Claro. E aí também tem o outro lado da moeda, né? Tem o vítima, tem a vítima e tem o carrasco, né? Tem O algoz, a outra personalidade que aflora também, né, Hebe? Tem muita gente que, quando vê uma vítima, sai fora. Você e eu provavelmente sairíamos correndo. Deus me Mas tem gente que, quando chega perto de uma vítima, fala: adorei, esse é meu par perfeito. E vai partir para cima, porque fica aquela coisa sadomasoquista, né? O que gosta de bater e o que gosta de apanhar. É um negócio muito perigoso, inclusive. Gente, a cabeça do ser humano é muito complexa, né? Nossa, mãe. Agora, Hebe, eu estava até pensando, nesse período agora de pandemia, tá difícil, né? Para todo mundo. Não posso imaginar que alguém possa dizer que passou com isso levemente, que não dá para passar. Então, eu imagino que esses casos, até eu coloquei isso na nossa chamada, que você colocou isso também, que os casos de depressão dobraram, é isso? Olha, eu não sei dizer se dobraram, mas aumentaram muito. Não existe uma estatística precisa ainda lançada, mas aumentaram muito os casos de ansiedade, de depressão. A quantidade de pessoas irritadas que tem por aí é muito alta, porque as pessoas estão fazendo isso, né? Elas estão jogando a culpa no outro, e quando eu jogo a culpa, eu me vitimizo e aí a raiva sobe muito. Então, os casos de agressão em briga de trânsito estão enlouquecendo, os casos de ansiedade, as pessoas estão tendo muita crise de pânico, muita crise de ansiedade, está muita gente indo para o pronto-socorro achando que vai morrer. Eu posso imaginar, além de tudo isso, a pandemia que traz o medo da morte real, né? Exatamente. Eu acho que isso também deu uma desequilibrada no mundo, né? Não é só aqui, porque
todo mundo ficou vulnerável de repente, uma coisa que estava muito longe para muita gente virou uma coisa muito próxima, algo, uma situação muito próxima. Isso é aterrador, né? Bem, veja, Aterrador que eu depende digo da para quem... postura. Não, mas eu digo, as pessoas ficam preocupadas, são seus familiares, né? São pessoas, às vezes, muito próximas. Quem perdeu familiares sabe disso, né? E a gente sabe como isso ficou muito mais acentuado nesse momento, né? Sabe o que eu acho? É uma questão até filosófica. Quando você nasce, você não sabe se você vai ser rico ou pobre, você não sabe se você vai ser gordo ou magra, você não sabe se você vai ser bonita ou feia, você não sabe se você vai ser sortuda ou azarada. Mas tem uma coisa que todo ser humano sabe com certeza, É que que vai vai morrer. morrer. Não, lógico, Aí, mas as pessoas não querem ver isso, né? então veja, não querer ver a realidade é o começo da confusão, porque se é real, eu preciso saber. Então, a pandemia, ela teve um problema que ela lembrou as pessoas de que elas vão morrer, de que elas não têm o poder de decidir a sua morte e que elas não têm o poder de decidir sobre a morte das pessoas que elas amam. É. Isso é uma coisa real. Quem lida com isso não passou tão mal, mesmo que tenha perdido alguém. Agora, quem procura evitar essa verdade, quem procura evitar essa situação, aí passa mal mesmo, porque é muito difícil, porque a pessoa que não acredita claramente, que não tem em mente que eu vou morrer, que todos vão morrer, que eu não tenho poder sobre a minha morte, nem sobre a morte do outro, não é o que eu faço que determina a minha vida ou a minha morte, porque a gente já falou sobre suicídio. Eu posso dar um tiro na minha cabeça e não morrer porque a bala saiu pela culatra. E tem Eu casos posso assim. machucar a mão e não morrer. É. Então, assim, eu dou um tiro na cabeça e não morro. O outro, que estava passando por perto e não queria morrer, leva o tiro que passou. Então, assim, não temos poder sobre a morte. Aí, muitos anos atrás, eu tive um sonho. Eu estava dando uma palestra sobre morte. Você acredita uma coisa dessa? Acho que eu dou tanta palestra para as pacientes que eu sonhei que eu estava dando uma palestra. E eu disse o seguinte: quando você pensa que vai morrer, você tem duas opções. Ou você entra em pânico, em desespero, resolve fazer tudo para não morrer, ou você pensa, eu vou morrer. Eu posso morrer hoje ou daqui 300 anos, mas eu vou morrer. E já que é assim, eu quero, primeiro, viver o melhor que eu posso. Segundo, fazer o bem para quem eu puder. E terceiro, deixar minha marca para as pessoas que vêm a seguir de mim. Então, quando você pensa dessa forma, a morte é bem menos difícil. Agora, não é que não é difícil. Quando uma pessoa morre, você sente a falta, você tem a dor da perda. É natural, mas é diferente da revolta de uma pessoa que não acredita que vai morrer ou que não acredita que o outro vai morrer. É verdade. Assim, eu sei que eu vou morrer. Já que eu sei que eu vou morrer, eu vou fazer o melhor para viver o melhor possível, para fazer o bem para quem eu puder e para deixar uma marca, para deixar uma herança para aqueles que ficam. Eu acho que essa é a postura mais bonita e correta, vamos dizer assim. Essa deveria ser a postura de todos, né? E eu acho que também no mundo de hoje a gente ficou tão mais, como você disse, próximo dessa realidade, que muitas pessoas devem estar fazendo uma reavaliação da sua própria vida, né? Agora, quando a gente fala dessa perda, né? Muitas pessoas que tiveram essas perdas agora podem pensar, não, eu estou de luto ou eu estou deprimida? Eu queria que você colocasse um pouco essa diferença entre o luto real, concreto, né? Que existe, a pessoa fica realmente muito triste, e a depressão, que não é ligada a esse luto, que a pessoa às vezes pode confundir as duas coisas, né? Olha, normalmente, a sociedade nossa procurou durante muito tempo evitar o tema morte. Então, a gente não fala de morte, a gente não comenta, a gente não fala sobre nada que tenha a ver com o meu preparo para a minha morte. Falar de seguro de vida é constrangedor. Falar de, como é o nome disso? Testamento. Nossa, ninguém fala de testamento, é um negócio errado, não se fala, né? Então, o que acontece? As pessoas perdem o hábito de lembrar que vão morrer, de lembrar que os outros vão morrer. E aí, quando você se lembra, você lida melhor. Quando a pessoa morre,
Eu ensino para as minhas pacientes que tiveram perdas que para você superar uma perda, você tem que dar 3 passos. Primeiro, você precisa agradecer porque essa pessoa esteve com você. Então, saber que essa pessoa esteve com você, que você teve o privilégio de ter essa pessoa com você, já é uma coisa maravilhosa. Segundo, devolva para o dono. Como o dono, a gente sabe bem quem é o dono do ser humano, devolve para o dono, é dele, estava só emprestado. Acaba com essa ideia de que era seu. Por quê? Porque quem vive o luto, vive a tristeza desta perda. Quando você está triste, Márcia, você consegue trabalhar. Quando você está triste, você consegue ir para a praia com as pessoas que estão alegres e que precisam da sua presença, por exemplo, porque você é a mãe da família, é você que vai dar o almoço, é você que vai cuidar das crianças. Tá certo? Quando você está triste, você consegue conversar com as pessoas, mesmo que você prefira ficar recolhida durante alguns momentos. Então, você estar triste não impede a sua vida normal. O luto não impede uma vida normal. Agora, a depressão atrapalha a sua vida. Você não consegue conversar com as pessoas nem quando você quer, nem quando você precisa. Você não consegue trabalhar nem quando você precisa, nem quando você quer. Você não consegue ir para a praia com seus filhos nem quando eles precisam de você, nem quando seria bom para você. Então, a depressão atrapalha a vida. O luto, se você, primeiro, devolver para o dono, porque é dele, estava só emprestado. Segundo, agradecer. Agradecer que ele levou? Não. Agradecer que ele emprestou, pelo menos um pouquinho. E terceiro, esse é um conselho muito importante que eu dou para as minhas pacientes. Cuide de quem ficou, porque quem foi, o dono está cuidando. É verdade. Então, não tem problema. Agora, Cuide tem de quem muitas ficou. pessoas que vão junto. Então, assim, em vez da mãe cuidar dos 2 filhos que sobraram, morre junto com o filho que foi. E aí os filhos que sobraram ficam aqui e se sentem indignos, rejeitados, não importantes. Um dia eu vi uma cena de novela que eu achei muito interessante, que o pai perdeu o filho e disse assim, meu filho morreu. E o outro filho estava do lado e falou, não, pai, eu estou aqui, seu filho está vivo. Ele, o outro morreu, mas eu estou aqui. Lógico. É verdade. Então, para você superar, a melhor coisa que tem, porque quando você cuida do outro, isso te fortalece. Você se fortalece no cuidado do outro. Então, quando você cuida de quem ficou, você se fortalece, você consegue superar a dor, superar a tristeza e consegue superar a perda. Eu acho que muitas mulheres superam a perda de um filho porque tem que cuidar dos outros que ficaram. Eu acho que isso Não tem dúvida. é uma coisa muito real e muito importante, né? Que a mulher saiba que ela tem outros filhos para viver e a família de uma maneira geral, né? Pais, enfim. Isso é muito contundente, realmente, Hebe. E sabe que uma vez uma paciente virou para mim, doutora, mas para mim não sobrou ninguém. E eu falei, ó, não falo com fantasma não, sobrou você. Cuida de você que você ficou. Eu mesmo conheço uma moça que ela perdeu numa tragédia 2 filhos e ficou com mais um e teve outro, e ela é um exemplo de pessoa que conseguiu superar essas perdas e traz uma alegria pessoal dela e uma fé enorme. É uma coisa assim tocante de ver, mas são pessoas muito especiais mesmo que conseguem fazer essa superação nesse nível, né? Porque no caso dela foi uma tragédia muito grande. Agora, Hebe, e me diz uma coisa, quando eu coloquei aqui também, eu sei que você trabalha muito com mulheres, mas as crianças também estão muito sujeitas à depressão, porque uma das coisas que a gente às vezes ouve, vê até em filmes, mas é muita medicação para dar para a criança. Enfim, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre as crianças também. Olha, criança eu não tenho experiência nenhuma, viu, Né? Márcia? Faltei na aula, não trabalho com criança muito, assim, nunca trabalhei com criança. Agora, o que eu vejo existem casos específicos. Fora desses casos específicos, que às vezes tem até comprometimento neurológico associado, fora desses casos específicos, na grande maioria dos casos leves, eu não estou falando desses casos específicos mais graves. Se você tratar a mãe, a criança melhora. Tratar a mãe, né? Que coisa, né?
E os Eu idosos? nunca quis fazer psiquiatria infantil por causa disso, porque eu sabia que se tratasse a mãe resolvia, então já deixa eu resolver logo o que tem que resolver. Hebe, e os idosos, as mulheres idosas, estão mais propensas a terem depressão? Já que seu foco Sim, é muito nas mulheres, né? sim. Sim, porque o que acontece? Muitas não estão preparadas para a transição, para morrer, exatamente, para ir embora da vida, né? Então, a pessoa diz assim, coitadinho do Joaquim que ele morreu. E eu digo, mas peraí, coitadinho por quê? Não paga mais aluguel, não faz mais dieta, pode fazer o que quiser, e é ele que é coitadinho, coitadinho sou eu que fiquei. Ele tá ótimo. Então, a pessoa não tem essa clareza de que existe um crescendo em termos da sua espiritualidade, né? Você precisa trabalhar a espiritualidade depois de uma certa fase da vida, porque senão você cai no vazio. E o vazio não é um lugar legal para você cair. Com certeza. Hebe, como é que é hoje em dia? Porque a gente sabe que as pessoas estão vivendo mais, né? E estão ficando mais, assim, jovens dentro da própria faixa etária. Quando é que você encara que, bom, essa aí já é uma idosa, quando é que a gente tem que começar a se preocupar com essa questão da saúde mental e a idade? Tem uma fase que você acha que detona um processo pior nas pessoas, nas mulheres? Eu acho que é mais uma questão de postura, de atitude, do que propriamente de idade. Eu me lembro que uma vez o ortopedista falou para mim, minha mãe começou a andar se segurando nos lugares. E eu olhei aquilo e falei, mãe, que negócio é esse? Chamei a fisioterapeuta, pus ela na fisioterapia, 2 meses depois ela estava andando normal. Então, a mãe dele se colocou naquela posição perigosíssima do coitadinha. Eu digo para meus filhos que eu sou uma pobre velhinha, eles não acreditam. Eu falo para eles, eu sou uma pobre velhinha, vocês têm que fazer tudo para mim para eu não ter que fazer nada. Eles não acreditam, mas é terrível. Não, eu estou falando isso porque hoje em dia nós temos uma grande população de longevos, né? De pessoas que têm 90 anos. A gente viu aqui na Sim, vacinação do Covid como tinha uma coisa assim até surpreendente, como tinham pessoas com 90 anos ou mais, né? Aqui no Brasil, enfim. Então, eu fico imaginando que a partir de uma certa idade, mesmo quem fosse muito positiva na vida, vamos dizer, mulheres positivas e fortes, deve ter um momento que a gente tem que identificar que tem que tomar alguma coisa. E eu estava querendo te perguntar isso. então, em termos de saúde mental, pela idade, não. Não. Só se tiver mesmo algum sintoma. Agora, uma das coisas que ajuda muito a pessoa idosa a não envelhecer é a flexibilidade interna e externa. Não é só a flexibilidade muscular, a flexibilidade física, mas a flexibilidade mental. Por exemplo, existem pessoas com mais de 90 anos que, se você tirar da casa onde ela mora para morar em outro lugar, ela morre. Ela não suporta. Porque o hábito vai ficando tão forte, aquilo vai ficando tão concreto dentro dela, que ela ter que se adaptar a uma nova situação é insuportável. Pessoas então, que uma moram coisa assim a que vida inteira no lugar, né? Isso que você está falando. não só pode ser há 10 anos, mas a pessoa que fica daquele jeito, que ela faz tudo igual, ela tem pouca flexibilidade. Aí uma coisa que a gente recomenda para a saúde mental é estar sempre aprendendo alguma coisa. Jogando palavra cruzada, aprendendo uma língua, aprendendo coisas novas, se interessando por coisas diferentes. Então, quando a pessoa fica muito circunscrita naquele círculozinho, que ela fica fechadinha naquele círculo, a tendência é ela ficar cada vez mais envelhecida. Quanto mais ela está disposta a aceitar novas ideias, a ouvir coisas diferentes, a fazer coisas novas, a aprender coisas novas, mais flexibilidade ela tem e mais a saúde mental fica preservada. Hebe, você, durante essa pandemia, como é que você devia receber muitos telefonemas, né? Óbvio, né? Porque as consultas tinham que ser online, né? E eu fico imaginando como é que você abordou essa questão toda da depressão e da saúde mental com as suas pacientes, porque a gente estava em casa, ninguém podia sair mesmo. Agora as pessoas estão saindo, mas antes estava todo Na mundo mesmo realidade, confinado, né? na realidade, eu continuei atendendo psiquiatria presencialmente durante todo esse período. Eu não parei nem um mês. Jura, que coisa, hein?
eu atendi e eu atendo um volume muito grande de pacientes psiquiátricos, porque eu tenho uma clientela muito diversificada. Eu tenho pacientes de consultório que fazem só terapia. Essas eu atendo só por telefone. As pacientes de psiquiatria, que eu atendo, que precisam de receita, que precisam de uma abordagem mais psiquiátrica, clínica, eu atendo na clínica, no Tatuapé, e eu não parei nenhum dia, assim, não faltei nenhum dia de atender, mesmo sendo do grupo de risco, eu continuei atendendo com 2 máscaras, com óculos, com proteção, mas eu fiquei atendendo o tempo todo. E o que você sentiu dessas pessoas todas durante essa pandemia? Foi mais difícil? Olha, Foi muito complicado? Entraram mais em crise? Como é que você definiria esse momento? Olha, eu separaria em 2 grupos. Tem o grupo das pessoas que não estavam preparadas, que não estavam estruturadas e que ficaram apavoradas. Então, essas precisaram de psiquiatria, coisa que não precisavam antes. As que estavam em tratamento, mas também não estavam fazendo uma terapia que tivesse dado suporte, que tivesse dado conta, também tiveram muito mais problema, porque o número de crises de pânico aumentou, a depressão aumentou, principalmente pessoas que não lidam com a perda. Agora, eu tenho um grupo de pacientes que eu atendo, por exemplo, eu faço palestras de grupo de pacientes de ansiedade e depressão só para mulheres. O meu grupo, quase todas as minhas pacientes se mantiveram bem durante o primeiro ano. Depois que a Covid completou 1 ano, porque, gente, 1 ano não é uma coisa normal, né? Não é possível. Não. Aí começaram a pipocar algumas com um pouco mais de intensidade. Então, as pessoas que estavam emocionalmente preparadas, que não são muitas, conseguiram lidar um pouco melhor com a situação. Mas eu vi muita gente usando máscara aqui embaixo, vi muita gente não se preparando, não tendo noção da importância, de como é que faz, porque assim, tem que usar máscara. Ok, aí pega a máscara, põe aqui e acha que está de máscara. É realmente surreal. Surreal, né? Assim, mais legal, as pessoas entravam no consultório, então, doutora, tirava a máscara para falar comigo. Eu falei, não tira a máscara, você acabou de sair dessa cadeira, uma pessoa que podia estar com Covid, você pode pegar só de tirar. Então, assim, as pessoas não têm clareza, né? Não teve uma campanha de esclarecimento, porque foi muito politizada essa história, foi muito mal trabalhada. A politização atrapalhou muito, na minha opinião, a maneira de lidar, tanto na área de saúde mental, quanto na própria saúde física. É verdade. Olha, Hebe, eu estou me lembrando agora também de uma conversa que eu tive com uma amiga que veio pouco tempo dos Estados Unidos e falou assim, Márcia, você já viu que agora tem umas jujubinhas que são a base da maconha, que são a maconha medicinal, e está sendo muito bom para as pessoas que estão tensas. Você tem visto isso, Hebe? Que são os remédios derivados da maconha. Isso aí funciona mesmo, Hebe? Olha, eu tenho um problema sério, porque eu não acredito em maconha medicinal na psiquiatria ainda. Ah, tá. Eu tenho o hábito de esperar os remédios terem um certo tempo de uso, para daí eu começar a usar, para daí eu começar a pegar confiança neles. Como neurologista, que eu não sou, eu acho que eles são muito bons. Tem muitos pacientes com crises graves de epilepsia que são controlados com maconha medicinal, que é muito bom. Agora, na psiquiatria, não me convenceu ainda. Eu ainda fico muito achando que é uma forma politizada, esperta, de lidar com certas questões. Então, assim, eu tenho muita dificuldade de ver o uso medicinal da maconha na psiquiatria com bons olhos ainda. Eu ainda não acho que ela é melhor do que um antidepressivo, por exemplo, ou do que um estabilizador de humor, ou do que um outro remédio que possa dar um resultado. E hoje eu vi um estudo que saiu dizendo que pessoas que fazem uso de maconha, independente da forma, têm um risco maior de infarto, de morrer do coração. Nossa, mas isso aí vai deixar muita gente apavorada, né? Eu acho que não, as pessoas não estão muito preocupadas, elas estão preocupadas em morrer de Covid, ninguém está preocupado. De empate, não. Ô, Hebe, me diz uma coisa, a gente vai ter que terminar, nosso tempo está acabando. Me diz uma coisa, qual é o conselho que você dá para a gente enfrentar? Porque a pandemia ainda não foi embora, né, Hebe? Não foi, a gente ainda está nessa pandemia. Novas cepas, essas confusões todas que a gente sabe que
Nossa, agora a terceira dose, eu estava vendo hoje, Israel, por exemplo, que era um país que já tinha vacinado praticamente todo mundo, está indo para a quarta dose. É uma coisa Nossa, não tinha assim visto isso, não. surreal, é a quarta dose, é uma coisa assim surreal. E aqui nós estamos caminhando para a terceira dose, mas as pessoas ainda não tomaram, todas não tomaram a segunda dose ainda, né? Então, eu não sei como é que vai ser isso. Enfim, o que você tem como psiquiatra para dizer nesse momento que a gente ainda vai ter que enfrentar alguns meses, a gente não sabe ainda dessa pandemia? Eu acho que é bem isso, né? Eu vou morrer, as pessoas que eu amo vão morrer e eu não posso fazer nada para evitar nem a minha morte, nem a das pessoas que eu amo. Então, o que eu posso fazer é me proteger, cuidar bem das pessoas. Então, por exemplo, eu trabalho desde o começo da pandemia, sendo do grupo de risco presencialmente. Eu não parei de atender os pacientes. Como é que eu faço? Eu uso uma máscara cirúrgica, que é segura, e uso uma outra máscara, uma segunda máscara, que é aquela que tem um tecido que mata o vírus. Eu uso óculos o tempo todo, eu preciso de óculos para perto, por isso que eu estou de óculos para poder enxergar o que eu estou fazendo aqui. Para longe eu não preciso, mas eu uso o tempo todo, por quê? Porque o óculos é uma proteção, porque quando alguém tosse, o olho é um lugar vulnerável. Então, você está de óculos, mesmo que seja aqueles óculos que não tem lente que funciona, né? Só um óculos. Mas você tosse, o vidro do óculos segura o vírus. Então, distanciamento. Mantenha um certo distanciamento. É mais seguro. Então, eu acho que as medidas... Lavar a mão, nem se fala, né? Lavar a mão, Ah, lá, lavar o não. cabelo. Então, as pessoas... Essas medidas de proteção, eu acho que você tem que fazer. Segundo, saber que vai morrer quem tem que morrer. Eu brinco que no primeiro 2 meses de pandemia, ninguém morreu atropelado na Avenida Paulista com a Brigadeiro, que é um lugar que morre gente todo dia, porque não Nossa, tinha ninguém na rua. Então, cadê as mortes dali? Foram para a Covid. Então, alguém tem que morrer e vai morrer. Então, assim, eu acho que ter medo da morte é uma coisa que precisa ser enfrentada. O medo é a mesma coisa que medo de trabalhar. Medo de trabalhar a gente espera passar, né? Assim, não pode, não é assim. é Se você tem inevitável, medo, você né? precisa enfrentar. Você tem que enfrentar os medos. Então, se você identifica que você tem um medo, procure ajuda. Procure ajuda para lidar com esse medo. Procure uma referência religiosa, qualquer que seja, ou espiritual, que é o que eu prefiro, para que você tenha um recurso a mais para lidar com a morte, para lidar com a perda. Então, se você quer superar essa dificuldade, lembre-se, você vai morrer, eu vou morrer, todo mundo vai morrer, mas eu vou viver o melhor que eu posso, vou deixar tudo em ordem o quanto eu puder, eu vou fazer o bem por quem eu puder e eu vou procurar deixar um legado para as pessoas que eu amo e que vão receber de alguma forma isso que eu vou deixar. Olha, doutora Hebe de Moura, obrigada, foi ótima a nossa live. Eu achei que você falou coisas muito positivas, as pessoas têm que olhar com verdade as coisas, né? A gente não pode falsear a verdade, essa aí é o que todos nós vamos passar. Parabéns pelo seu trabalho e, mais uma Obrigada. vez, obrigada, tá bom? Eu que agradeço muito pelo convite, foi um prazer, é sempre muito gostoso conversar com você, Márcia. Muito obrigada. Obrigada, doutora Hebe. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. A doutora Hebe deu aqui recados importantíssimos. Eu agradeço aqui a todos vocês que nos acompanharam. Quero dizer que estou fazendo podcast, estou no Spotify ontem, hoje e amanhã, falando sobre assuntos do futuro. E vamos então seguir em frente. Uma boa noite para todos vocês. Uma boa semana. Você também, Hebe. Até logo. Obrigada.